Você já pensou alguma vez assim? Deus está decepcionado comigo. Eu tenho até vergonha de buscar a Deus. Ah não, Deus está me julgando por tudo que eu já fiz de errado na vida. Alguém já carregou esse fardo assim? Eu já atendi muitas pessoas que dizem exatamente isso e têm até vergonha de buscar a Deus. E eu te falo, você não tem coragem de voltar para Deus? Esta é a 11ª palavra de força e coragem do nosso retiro quaresmal. É tempo de avançar. Essa palavra vai gerar um impacto de transformação profundo na sua vida e vai te levar para a próxima fase. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje, mas antes, dá um like nesse vídeo, joinha, gostei. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas para não perder nada. Vem na seta de compartilhar, pegou o link, vai lá no WhatsApp. 10, 20, 50, lista de transmissão, grupo dos amigos, da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis iluminem, transbordem, levam o amor de Deus aos 4 cantos da terra. Vamos para a palavra de força e coragem de hoje? Você não tem coragem de voltar para Deus? Lucas capítulo 15, versículo 20. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se ao pescoço e o beijou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem você foi convidado a tomar uma decisão concreta. Quem aqui assistiu a palavra de força e coragem de ontem, me diz aqui nos comentários. Qual foi a decisão concreta? Procurar e marcar a sua confissão e fazer a sua confissão. A confissão sacramental. Sacramentar esta mudança, essa transformação. Mas talvez ao pensar nisso, surgiu algo dentro de você. E não foi só uma dúvida. Alguém até me disse isso. Foi um receio. Ah, eu tenho vergonha. Quem aqui passou por isso? Me dizem nos comentários. Tenho vergonha de me confessar. Ah, faz tanto tempo, eu nem sei mais. Ou, pessoa assim, eu nem sei nem por onde começar. Outra pessoa disse para mim, Geraldinho, será que eu estou com vergonha de buscar a confissão? Porque eu já errei demais. E aqui está o ponto. O maior obstáculo da confissão não é o pecado. Não. É o medo de como Deus vai te receber. E eu te digo, você está fazendo uma imagem errada de Deus. Esses questionamentos, essas falas, mostram que você carrega dentro de si uma imagem distorcida de Deus. Não sei como te passaram, seja na catequese, onde for. Eu me lembro do bem-aventurado ainda não, né? Mas do servo de Deus, Padre Léo. Quem acompanhou alguma pregação do Padre Léo, o Padre Léo contava quando era criança. Ele foi recebendo informações erradas, ele criou uma imagem errada de Deus. Né? Ele disse que teve um tio que quebrou um problema da coluna e ficou torto. E aí ele perguntou à mãe, por que meu tio ficou assim? Foi porque Deus quis. Aí morreu uma pessoa muito querida dele, e aí perguntaram por que ela morreu, a avó dele morreu. Foi porque Deus quis. Não é? Então ele disse, quando ouviu na catequese, que Deus estava em todos os lugares, ele disse, meu Deus, eu vou me encontrar com Deus? Perguntou a catequista, você pode se encontrar em qualquer lugar. Ele disse que saiu correndo para casa. Ele disse, rapaz, eu tinha tanto medo de encontrar Deus, porque Deus quebrou a coluna do meu tio, matou a minha avó. Você imagina o que ele ia fazer comigo? E ele conta isso interessante, porque ele disse, ele teve que mudar a imagem que foi criada de Deus, ou seja, muitos carregam dentro de si, como o pequeno Léo, um Deus severo, um Deus distante, um Deus cansado, vingativo. Tem gente que carrega essa imagem de Deus. Talvez não é você, alguém da sua família. Como se Deus dissesse assim, né? Você de novo? Deus não diz isso. Jesus conta uma parábola justamente para corrigir isso. Qual é essa parábola que eu li? Ali é como o pai se comporta ao receber o filho pródigo que gastou toda a sua herança. O filho volta ensaiando um discurso bem bonito. Vou dizer ao pai, pai, pequei contra Deus e contra ti. Não mereço ser chamado de teu filho. Me recebe pelo menos como um dos teus servos. Mas o pai nem deixa terminar. O pai corre, abraça e beija. Vocês viram? Não é o filho que corre ao encontro do pai. O pai que corre ao encontro do filho, que o abraça, que beija. É interessante que o pai não quis nem ouvir
qual era a explicação do filho. Ele primeiro acolhe. A imagem que Jesus deixa claro é de um pai misericordioso, amoroso, que mesmo que o filho não mereça, porque o filho pródigo não merecia, ele pediu a herança do pai em vida. A herança é quando o pai morre. Ele gastou toda aquela herança, que não era de direito dele ainda, mas que o pai, por amor, deu. Ele gastou tudo com prostitutas, com farras, bebedeiras. Quando acabou tudo, foi comer a comida dos porcos e nem isso dava. E ele decide voltar para o pai, pedindo a misericórdia. E o pai, depois desse abraço, do beijo, faz uma festa. Por que Jesus faz questão de contar essa parábola? Ele está dizendo para mim e para você. Eu não sei qual foi a imagem que criaram do pai. Mas a imagem de Deus é que corre ao teu encontro, que te abraça, que te beija e que te acolhe. Pois aquele filho que estava morto voltou a viver. O Senhor se alegra com o seu retorno. Jamais você pode ter medo da confissão por causa disso. Deus não está esperando você melhorar primeiro. Não. O filho pródigo não voltou transformado, ele voltou arrependido. Guarde só isso. Ele ainda cheirava a porcos. Ele ainda vinha da queda. Ele não tinha mais nada do dinheiro que ele levou. E mesmo assim ele foi abraçado, fedendo a porcos, da queda. Então eu quero te dizer, você não precisa estar 100% para ir a Deus. Não. Você vai a Deus para que volte a estar 100%. Você vai a Deus para Ele organizar a sua vida. É interessante que você não precisa estar todo pronto, você só precisa estar arrependido. Só isso. A única coisa que você precisa estar é arrependido. A vergonha não vem de Deus. A vergonha que paralisa, e alguém pode até dizer assim, Geraldinho, mas é humildade. Não. Guarde essa palavra. A vergonha que paralisa não é humildade. Porque a humildade te aproxima de Deus. E essa vergonha é o quê? É medo. E o medo afasta. Entendeu? A humildade te aproxima, o medo te afasta. Então eu repito, a vergonha que paralisa não é humildade, é medo. O inimigo quer convencer você assim. Ei, depois você volta, não é? Deus diz, volte agora. Volte agora. É o que Deus está dizendo. A confissão não é o momento em que Deus aponta seu erro. Não. É o momento em que Ele te devolve a dignidade de filho. Tanto é que na confissão é você que diz os seus erros, os seus pecados. E o Senhor te devolve perdão. É interessante, né? Nós levamos, olha o movimento, né? O movimento igual o filho pródigo. Eu pequei contra Deus e contra ti. Nós levamos o nosso pecado. E Deus nos devolve a misericórdia. Como foi que o Pai devolveu? O abraço, o beijo, correr ao seu encontro, a festa que ele fez, o anel no dedo, a sandália nos pés, ou seja, ele volta como alguém que queria ser apenas um servo, mas ele volta arrependido. E naquele arrependimento ele encontra a misericórdia do Pai, que retorna a ele a dignidade de filho, roupa nova, sandália, anel, ou seja, não. Você não é apenas um servo, você é meu filho. Deus está te dizendo isso. Então lembre-se, a confissão é o momento onde Deus te devolve a dignidade de filho. Que coisa linda. Se você tem medo, não espere o medo passar. Não espere. Dê o passo, mesmo com medo. Vai com medo de tudo. Eu tenho medo de confessar, vai com medo de tudo. O filho pródigo não voltou porque ele estava seguro, ele tinha muito medo. Como é que o pai ia reagir depois de tudo que ele fez? Mas ele voltou porque ele decidiu confiar. E você precisa voltar porque você decide confiar. Você não encontrará um Deus irritado, sem paciência. Não, você encontrará um Pai amoroso te esperando, cheio de misericórdia para lavar as tuas feridas. A travessia não termina quando você explica os seus pecados. Ela começa quando você aceita ser abraçado por Deus. E eu convido você agora
a colocar nesse momento os teus erros, assim como o filho pródigo, para que você possa receber esse abraço de Deus. Senhor nosso Deus, te apresentamos a nossa vergonha de voltar, o nosso medo de confessar os nossos pecados. Sim, Senhor, hoje nós nos colocamos diante de Ti como um filho pródigo. Nós queremos voltar para Ti. Sim, reconhecemos, foi contra vós, só contra vós que nós pecamos e praticamos o que é mal aos vossos olhos. Mas hoje nós nos colocamos como esse filho dizendo, perdoa-nos. E recebemos este abraço de misericórdia, esse abraço do Pai que nos acolhe de volta a casa e nos devolve a dignidade de filhos. Dai-nos a graça de marcarmos a nossa confissão e vivermos com intensidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve nos comentários, amém, eu tomo posse. Família amada e querida, atenção. O nosso próximo horário é 12:00 em ponto. Nós vamos rezar o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males, um grande transbordar na nossa quaresma. Às 18 horas, a poderosa campanha de oração da quaresma, Tempo de Avançar. 20 horas, 8 da noite, é a hora da adoração em família. Vamos estar diante de Jesus, Santíssimo Sacramento, e vamos rezar o terço do Sagrado Coração. Eu espero você para vivermos com intensidade a melhor quaresma das nossas vidas. Agora faz o seguinte, dá um like no vídeo. Todo mundo dá um like, vai fortalecer muito. Você que não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino e na mensagem todas, para você não perder nada. Vem na seta de compartilhar, pegou esse link, vai lá no WhatsApp, envie para grupos, amigos, família, o maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis iluminem e transbordem, levem o amor de Deus aos 4 cantos dessa terra. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, força e coragem.